Boa tarde, pessoal. Só esperando o professor Marcelo e já começamos. Olá, Pedretti. Fala, Marcelão, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tá funcionando, né? Tá, tudo tranquilo. Então tá bom. Como é que tá o dia por aí? Fazendo frio ainda? Tá frio, tá esfriou um pouco. Céu encoberto? Toda, toda segunda de manhã eu faço uma reunião com o pessoal lá do Sul. Sim, Aí eles entram na reunião tudo empalado, né? Cheio de blusão e fala e touca. sim. E os professores aqui do Ceará tudo sem camisa, né? Não, ai, ai. Não, mas aqui hoje tá nublado. Uma chuvinha fina às vezes, mas vamos. Vamos esperar mais uns minutinhos que aí o pessoal vai entrando, né? Já está ali com. Ok? Tô à disposição, Pedretti. Vamos lá. Mais uma iniciativa do nosso projeto aí. Isso. A gente já está ali com 40 pessoas, aí aos pouquinhos vai entrando mais gente, a gente começa. Perfeito. Você tem ido lá na FAIFID, Marcelão? Eu, às vezes eu vou, porque eu tenho que assinar alguns documentos, né? Principalmente das empresas que prestam serviço no campo. Aham. Aí eu tenho que ir lá. Ah, meu sobrinho, o Guilherme, está lá na Inglaterra. Eu lembro dele. Corredor, tá É, correndo ainda? ele corre com o orientador dele lá. Mas a corrida dele é sem graça, 30, 40 quilômetros, tá louco. As maratonas de leve. Pô, tem atleta nosso aí. Tem os treinadores, tem um pessoal mais das antigas também, que formou junto comigo. Olha lá o Diogo. Tá aí. Vamos começando, Marcelão, como a gente A tem. Monique, gente, a Monique. Ela e o Bruno. Ô, É, Pedrete, vamos lá, porque acho que tem tempo, né? Senão, isso. daqui a Como a pouco gente o tem um tempo. tempo limitado aqui, senão depois a gente perde. E Pronto. aproveitando, no final eu vou salvar a nossa conversa, depois a gente disponibiliza ela caso alguém tenha chegado atrasado ou não Pronto. tenha conseguido assistir. Beleza. Tá? Então, vou me apresentar primeiro, né? Talvez nem todo mundo me conheça. Eu sou o professor Augusto. Eu estou hoje como professor substituto na Universidade Regional do Cariri, aqui no Ceará. Tenho a minha formação base na Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Já fui aluno do Marcelão aí quase 5 anos, passando pela disciplina deles. Fiz meu mestrado em Portugal, metodologia do treino de alto rendimento, e estou terminando agora o meu doutorado na Federal do Rio Grande do Sul. O convidado de hoje, nessa nossa primeira live aqui do Futebol UFJF, é o coordenador do projeto de extensão, né, o professor Marcelo Mata. Ele tem um mestrado em treino desportivo pela UFMG. De seguida, ele fez o doutoramento
em Ciências do Desporto na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, onde eu fiz o meu mestrado também. E hoje é professor assistente da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. E essa é a nossa primeira live de hoje, para a gente conversar um pouco, né, sobre o projeto, as ideias que o professor Marcelo tinha no início. Então, se puder falar um pouco para a gente, Marcelão, como é que surgiu essa ideia, como é que foi o início do projeto? Augusto, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer falar do projeto do Futebol FJF, e ele veio até depois de um grupo de estudo, alguns vários grupos de estudos da Faculdade de Educação Física aqui da UFJF. Eles eram realizados conforme os horários disponíveis por aqueles mais inquietos em estudar o futebol. Aí, nesses grupos de estudo, houve um encontro de todos e criou-se uma ideia, né, de como modelar, como que criar um currículo, como uma ideia de pegar todos os elementos que estruturam a formação do jogador e criar ali uma proposta de formação ao longo do tempo. Aí no dia 1º de abril de 2014 nós começamos. Então, e eu acho que nesse momento aqui, sendo a primeira live aí do Futebol FJF, eu acho que fazer uma referência a essas pessoas é, é correto, é o correto, porque essa ideia não é minha, essa ideia é nossa, né? Então, assim, eu tenho que referenciar o Alex Nassif, que é treinador de futebol, o Bruno Proton, que da faculdade, hoje trabalha nos Estados Unidos com futebol, o Felipe Fernandes, o Soldado, o Guilherme Acácio, que trabalha no Atlético Mineiro hoje na equipe feminina, o João Gabriel Gerri, né, que é o treinador de goleiro aqui do Tupinambás, da equipe profissional, ele e o Luiz Carlos Laudiosa, os responsáveis pela proposta de formação ao longo do tempo dos goleiros, né? O Luiz Fernando Souza e Silva, hoje ele está nos Estados Unidos, também estava no América Mineiro e recebeu uma proposta, foi para a América. O Leonardo Meirelles, que era da Tetra Brasil, aluno da faculdade, acho que, salvo engano, também se encontra hoje nos Estados Unidos. Sim, Rodrigo Lamos e o Tadeu Rodrigues, né, de Bom Jardim, aqui, sul de Minas, hoje é mestrando da faculdade, estuda futebol, né, e o Wellington da Mata. Mas no dia 1º de abril tinham 4, 5 pessoas no campo. Eu, Bruno Proton, o João, o Tadeu e o Wellington. Nós começamos ali com a categoria sub-13 e sub-14, colocando em prática essa ideia, né, de formação do jovem futebolista ao longo do tempo. Uhum. Eu me recordo do grupo de estudo, na época eu estava trabalhando com o Rafael lá no Dom Bosco, e ele comentava muito comigo lá do grupo de estudo, e por conta de personal, consultoria, eu acabei não conseguindo pegar essa etapa inicial, né? Sim, mas o Rafael tem uma importância enorme no projeto, porque a nossa primeira equipe é ali dos meninos do Dom Bosco, né, do bairro, que é um bairro do entorno aqui da universidade, e um celeiro de jogador incrível. Lá existem campeonatos de pelada de rua, né? Então ali, os meninos foram para o projeto, e a primeira geração nossa, geração 2001. E essa geração 2001 foi campeã mineira sub-15 e campeã mineira sub-17, uma geração muito vencedora, que daqui a pouco eu falo mais sobre essas equipes. O Rafael foi meu treinador até os 14 anos de idade, foi meu técnico. Depois tive a oportunidade de trabalhar com ele lá no Dorione durante um ano. E é bom a gente reconhecer, né? Da vida. Sim, é verdade, é verdade. Isso. E como é que acontece o projeto hoje? Como é que ele está estruturado, o projeto na Federal? Olha, ele
trabalha em cima de duas realidades. A realidade do acadêmico, porque os treinadores, as comissões técnicas são compostas por acadêmicos da Faculdade de Educação Física. Então a gente trabalha essa realidade e temos a outra realidade, que é a realidade do jovem futebolista, né? O acadêmico, ele já tem o currículo dele, né, proposto pela universidade. Então, ele realiza ali atividades de ensino, pesquisa e extensão. E temos a realidade do jovem jogador que vai ser formado ao longo do tempo, né? Essa realidade do jovem futebolista, ele é tratado também através de duas realidades. A realidade jogador, ele como indivíduo, ele como atleta, que necessita ser estimulado a desenvolver, né, a melhorar suas capacidades, saber utilizá-las, né, e, paralelamente, ele tende também trabalhar o jogo. Então, são duas realidades o jovem futebolista. Trabalhar ele, né, o desenvolvimento das capacidades físicas, técnicas, táticas individuais, questões psicológicas, controle dos aspectos antropométricos, né, percentual de gordura, enfim. Essa é uma realidade, a realidade do jogador, conhecê-lo. E a realidade de jogo. Esse jogador tem de saber jogar nas duas fases, nos 4 momentos que a gente divide, e mais as 2 bolas paradas, ofensivas e defensivas, né? E para jogar esse jogo, a gente trabalha em cima de conceitos e de princípios, né? Então vamos lá, os princípios gerais, superioridade numérica, inferioridade numérica, igualdade numérica. Os princípios operacionais, criar situações de invasão, invadir e finalizar, e a defesa combater, né, contra. E os princípios fundamentais, que a gente considera, né, uma junção aí do que o Castelo, lá da Universidade de Lisboa, junto com o Teodo, aqui de Viçosa, o Israel Teodo, 5 ofensivos, 5 defensivos, e ainda temos uma enormidade de princípios relacionados ao modelo de jogo. Então a gente percebe que é muita coisa, que é muito conteúdo, que é muito princípio que deve ser inserido nesse jogador. Além dele desenvolver as suas capacidades individuais, ele tem de desenvolver a sua capacidade de jogar o jogo em todos os momentos, né? Respeitando aí os conceitos e os princípios. E isso só é possível se a gente inserir ao longo do tempo, respeitando os estágios de desenvolvimento, de crescimento, teorias da maturação, da influência da maturação biológica nessas capacidades. Então é você inserir esse conteúdo do jogo no jogador, respeitando as suas características. Sabe? Sim. E aproveitando também a sua fala, de estar trazendo essa perspectiva do jogo, do jogador, às vezes tem alguém que está assistindo a gente ainda não tem bem sedimentado esse conceito de modelagem. Então, a gente tem a proposta hoje de falar um pouco dessa modelação da ideia de formação de jovens jogadores. O que seria esse conceito de modelação para a gente entender um pouco? É você pegar os elementos que estruturam essa organização, organizá-las e trabalhá-las numa perspectiva de futuro. Então, quais são os elementos estruturantes da organização do futebol? Realidade de jogo, realidade de jogador. Pegar esses elementos e estruturá-los numa perspectiva de evidências, de evidências científicas, que vá trabalhar na perspectiva do futuro.
né? A gente acha que dessa maneira o caminho é eficiente. Se a gente vai ser eficaz, eu acho que a gente vai ser sempre eficaz, porque os meninos vão aprender a jogar futebol de acordo com o seu potencial, né? Na criação dessa modelagem, primeiro, a gente tem que entender como é que é o jogo de futebol. O que é o jogo de futebol? O jogo de futebol é um jogo de acontecimentos imprevisíveis, que é muito diferente da ginástica artística. Ginástica artística, o atleta sabe o que ele vai realizar daqui a 1 minuto e meio, porque a série dele está fechada. O jogador de futebol não sabe o que ele vai fazer daqui a 2, 3, 4 minutos. Ele não sabe se ele vai estar atacando, se ele vai estar defendendo, se ele vai estar com posse de bola, se ele vai estar sem a bola, se ele vai estar em inferioridade numérica ou superioridade numérica. Enfim, ele não sabe o que ele vai fazer. Os acontecimentos são imprevisíveis. E a imprevisibilidade, ela requer uma habilidade técnica aberta, porque o ambiente, ele modifica. Então, a minha capacidade, meus gestos motores específicos do futebol, né, que o pessoal trata muito como fundamento técnico, a gente já não utiliza esse termo há muito tempo, porque a técnica tem a relação com a cognição. Então, a técnica é a cognição e a ação. E os movimentos que você resolve os problemas do jogo através de movimentos, eles não são padronizados. Raramente, se você nunca viu um gol igual, um passe é sempre diferente, porque a aplicação da força na bola é totalmente diferente de modo que eu vou fazer daqui a pouco, a trajetória dela é diferente, a direção é diferente. Então, eu tenho que adaptar o meu gesto motor de acordo com aquela exigência. Então, é uma habilidade aberta. Depois que eu faço a leitura do jogo, percebo, analiso, comparo, elenco as possibilidades de tomada de decisão. Tomo a decisão, essa tomada de decisão vai ser através de um gesto motor. Então é uma habilidade aberta, eu não sei qual que eu vou fazer e como eu vou fazer, né? E é um jogo também de alta intensidade, de demanda fisiológica. Então, olha a necessidade de coerência do conceito. Se o jogo exige, né, isto, eu tenho que preparar meu jogador para atender essa realidade. Há acontecimentos imprevisíveis, de utilização de habilidade técnica aberta, de suportar a intensidade do jogo. Então, para ser coerente, eu tenho de atender a isso. Então, o meu jogador tem de ser trabalhado através de treinos para atender a essas solicitações. A gente tem no projeto também um perfil do nosso jogador. Se a gente pudesse ter, né? É um jogador inteligente, técnico, criativo, que tenha gana de vencer, que tenha personalidade de assumir posição e tomar posição perante o grupo, que seja rápido, veloz, que tenha força mental, que saiba jogar coletivamente, que seja esportista, tem que respeitar essa cultura que é o esporte, e tem de ser humano. Então a gente tem esse perfil desse nosso jogador. Então isso tudo está inserido, a nossa modelação, o nosso currículo, ele tem de ser coerente para atender a essas exigências, né? Aí, dentro de uma linha pedagógica, a gente recorre a Kant, né, que é o inatismo. A gente reconhece que o ser humano traz com ele características genéticas que vão favorecer ou não a ele chegar a um potencial elevado de desempenho esportivo, né? E o Kant também reconhece a importância da experiência, da vida, da vivência, né? A gente até fala no projeto, não existe desenvolvimento se não houver estresse. Se não tiver desafio, não desenvolve, não tem jeito, né? Paralelamente a isso, a Kant, aí para ser coerente com essa linha pedagógica, a gente recorre a 2 autores, que é o Piaget e que é o Vygotsky. Então, esses 2 autores, eles norteiam a pedagogia, né,
no nosso treino. Né? Então, assim, a gente tem que entrelaçar tudo, tem que ser coerente com os conceitos. Né? Continuando, então, Pedretti, já que eu estou falando muito, eu vou continuar falando. Realidade de jogador. É importante conhecê-lo para poder proceder. É extremamente importante o profissional conhecer como é que ele cresce, como é que ele desenvolve e qual o efeito da maturação biológica. Essa variável aí é perigosíssima, a maturação biológica. Como é que ele cresce? Qual é o efeito do estirão e do pico de velocidade de crescimento para um atleta? Eu costumo dizer, baseado em autores, você aumentou a sua perna, o seu membro inferior aumentou. Eu vou dar um exemplo aqui que eu dou para os meus alunos na sala de aula. Quem nunca aqui derrubou um copo de água na mesa? Acho que todos aqui já derrubaram um copo de água na mesa, porque você tinha um programa motor de estender seu braço e pegar aquele copo de água na mesa. Só tem que você cresceu, nós crescemos. Quando eu imaginava que eu estava chegando com a minha mão no copo, por eu ter crescido muito, no pico de velocidade, do estirão até o pico de velocidade de crescimento, quando você desce também, você continua crescendo. Mas nesse momento se cresce demais. Então, aquele programa seu já mudou. Você tem que adaptá-lo. Então, é o exemplo do copo de água. Eu estou esticando a mão, eu já cheguei na água. Então, o menino que controlava a bola de um jeito, o membro inferior dele já aumentou. A passada de corrida dele já aumentou. E o organismo tende a adaptar a essas novas características de crescimento. O sistema nervoso tende a trabalhar para readaptar aqueles movimentos. É perigoso. A maturação biológica, olha só, é uma variabilidade muito grande. Né? É só você fazer uma pesquisa, as pessoas que estão ouvindo, fazer uma pesquisa de que quando que a sua irmã, sua tia, as meninas alcançaram a menarca. Você vai ver meninas com 12, com 13, com 14. Né? Quando que os meninos começaram a ejacular. Você vai ver que tem uma diferença enorme. E quando você chega na puberdade, o que acontece? É um crescimento exponencial da força em função do volume de testosterona, né? O hormônio que favorece a síntese de proteína. Agora você imagina um jogador de futebol no sub-12 que já chegou na puberdade e um menino sub-15 que não chegou na puberdade. O efeito dessa maturação, ela tem de ser controlada. O treinador tem de conhecer isso. Como é que ele desenvolve? Como é que Piaget coloca o desenvolvimento cognitivo? Né? Como é que o Vygotsky entende as zonas de desenvolvimento proximal? Então, isso é realidade de jogador. Eu conhecendo essa realidade de jogador, por coerência, pelo certo que é para fazer, eu tenho que inserir esses conteúdos do jogo e inserir de acordo com essas características. Ou seja, é conhecer para proceder. E digo mais, para aumentar aí, que não é uma coisa fácil trabalhar com formação de jovens futebolistas, né? Quais são as janelas de oportunidades que eles têm para melhorar a sua força, a sua velocidade, a sua resistência? Né? O nosso projeto está aí na internet, quem quiser procurar, depois a gente pode até postar na página da UFJF, a gente se baseia num trabalho do Lloyd, onde coloca ali as janelas de oportunidade para desenvolvimento das capacidades físicas. Olha só como é que é difícil. Eu tenho um jogo sábado. O que eu faço com esse menino? Eu vou aproveitar aquele momento para hipertrofia? E tem jogo sábado. Eu vou ficar preocupado com o jogo e a carga de treino durante a semana? Ou eu vou estimulá-lo a desenvolver aquela capacidade física que vai ser de extrema importância para ele daqui a um ano? Então, articular todas essas ideias, né, esses fatores que intervêm no desempenho esportivo, é a modelagem. É a modelagem, cada um trabalha na sua perspectiva. Né? A gente trabalha
com essa perspectiva aí. E sempre de desafiar, não esqueçam disso. Jovem atleta, todos nós só desenvolvemos através de desafio. Um ponto positivo que eu vejo ali do projeto, que nas linhas competitivas a gente não tem tanto, mas hoje o futebol, o FJF, as categorias estão divididas por ano, né? Então vocês têm o sub-11, o sub-12, o sub-13, e a gente sabe que na competição, quando a gente tem um sub-13 com crianças que vão estar com diferença ali até de 2 anos de idade, e levando em consideração todas essas características de maturação, de desenvolvimento, algumas crianças mais avançadas, outras mais precoces. Como é que o projeto tem trabalhado lá no dia a dia? E eu sei que tem essa divisão de faixa etária. Mas depois, quando entra na competição, as competições têm levado em consideração essas características? Olha, Beth, essa pergunta é extremamente importante. A gente trabalha com a sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17. O sub-17 e o sub-15, o ano de referência da categoria infantil e juvenil, que esse ano é 2003, 2005, eles disputam o Campeonato Mineiro. Por quê? Só existe desenvolvimento se houver desafio. E o desafio vem através de competições que se exige mais. Então, se os nossos meninos continuassem a competir somente em Juiz de Fora, eles iam adaptar. Então, vamos ter que aumentar o nível de exigência. Partimos para o Campeonato Mineiro. Já vão aí 4 anos, 5 anos de Campeonato Mineiro, que o projeto participa em parceria esse ano com o Tupinambás, né? A categoria sub-16 disputa a competição municipal e a sub-14 também. Agora, a categoria mais judiada do projeto, que é a do Alex, do Marcos, né, lá de Taubaté, é a sub-12. A sub-12, e a gente faz reunião com os pais sistematicamente, a gente fala para os pais, ó, da categoria, na reunião do sub-12, eu falei, olha, paciência, porque o seu filho, sub-12, vai disputar uma competição sub-13. Um ano de diferença para um adulto não é nada. Mas 1 ano de diferença para uma criança é muita coisa. Tá? Então, a gente vai tentando não, a gente vai trabalhando nessa perspectiva de diminuir esse impacto negativo, de experiências negativas com as categorias que estão no primeiro ano daquela categoria competitiva, né? E isso aí depende da parceria com os pais e sempre conscientizando os meninos. E tem um fator aí também, Pedretti, que eu poderia ter falado, e você já estudou isso, porque eu sei, é que a maioria dos jogadores de futebol no mundo, eles nasceram no primeiro quartil. O que é isso? É feito da idade relativa, para quem não conhece. É o seguinte, idade relativa é a sua idade que você tem, desde quando você nasceu até hoje é 29, né? 29 de junho de 2020. Então você tem lá tantos anos e tantos meses. No esporte já está comprovado que a maioria dos jogadores a maioria nasceu em janeiro, fevereiro e março. Então, essa idade relativa gerou um efeito, que é o efeito da idade relativa. Mas por quê? Porque que nasceram em dezembro. Você imagina um menino que nasceu em dezembro de 2010? Olha a diferença de idade que tem. É muita coisa, é muita coisa. Isso é uma preocupação que nós temos de ter para a gente não excluir o talento, ter paciência para você não prejudicar o menino. Os pais sabem disso, os treinadores sabem disso, e a gente tenta diminuir esse impacto negativo de que é na competição, sabe? Para dar um exemplo, desculpa, vou lembrando aqui.
existe o biobanding. O que é o biobanding? Na Inglaterra, isso surgiu há um tempo atrás, um ano e pouco na Inglaterra, que é fazer competições baseado na idade biológica das crianças. Chama biobanding. Vai sair um capítulo de um livro agora que a gente escreveu com um professor de Coimbra, que vai falar sobre isso. Né? Existe essa preocupação. A maturação biológica, ela é falaciosa, ela é perigosa. Sim, esse é um tema muito importante, até o Fábio comentou aqui no chat, que a diferença ali de competição entre um sub-12 e um sub-13, ela vai ser muito grande, né? Então, esses são os fatores que a gente tem que estar sempre levando em consideração. E, como você comentou, está informando aos pais, aos atletas, os próprios treinadores, que a formação desse jovem ela vai ser a longo prazo, né? Será É que um processo, né? Isso. Será que nesse modelo que a gente teve até hoje, quantos talentos não devem ter ficado para trás, porque num determinado momento ele estava em desvantagem e não foi dada oportunidade para ele que lá na frente ele pudesse se desenvolver tanto quanto o outro ou até mesmo superar, né? Não tenho dúvidas que muitos talentos foram perdidos por características pessoais dele, de maturação, que veio tardiamente, né? Isso é muito fácil entender. Um menino, um sub-15, um menino que já é favorecido pela efeitos da maturação desde o sub-11, ele se tornou mais forte antes do que seus pares, mais veloz. E qual a consequência? Treinou mais e competiu mais, desenvolveu, teve mais desafio que o outro. Então, cabe os clubes terem essa preocupação, né, de estar valorizando o mais forte por questões de ganhar, de querer ser campeão, e não com a formação. Assim, do lado da nossa aqui no projeto, a gente tem essa preocupação. Agora, em grandes clubes, a exigência de ser campeão, de ganhar do rival, os treinadores são pressionados para isso, eu não tenho dúvida. Né? Mas cabe uma mudança, sempre questionar, refletir e na perspectiva de mudanças, né? Sim. Uma realidade que eu vivi um pouco lá no Sul, que foi, não é a solução do problema, né, mas é uma medida que o Internacional e o Grêmio, principalmente o Grêmio, ele tem lá dentro da equipe, que em cada idade eles têm 3 categorias. Eles têm uma categoria sub-11 que eles chamam de recreativa, aí eles têm uma categoria competitiva e tem uma categoria de elite. Então eles têm 3 equipes sub-11. E à medida que essas crianças ali eles vão se desenvolvendo, eles vão subindo de categoria até formar aquela equipe lá de elite que participa dos principais campeonatos. Então, eles conseguem ter um número maior de atletas ali, respeitando a característica, né, individual de cada um, e às vezes minimizando. Não é a solução, né, do problema, mas talvez eles consigam minimizar um pouco essa perda de crianças. Essa informação não é nossa, né? Essa informação é de todos. Isso aí já existe há mais de 20 anos. Essas informações estão disponíveis há muitos anos. Então, aqui, os grandes clubes, eu tenho certeza disso, eles já têm, assim, os principais clubes, eles têm essa preocupação. Existem profissionais qualificados ali. Os grandes clubes têm, tentando diminuir esse impacto. Que vai existir erro? Vai existir erro. O processo de seleção, detecção, formação, promoção do talento, ele tem erro. Às vezes o falso positivo é detectado. Né? Mas vamos procurar errar menos. A ciência pode ajudar nisso e muito, e muito. Aí eu vou aproveitar aqui a pergunta do Cleiton. O Cleiton foi aluno lá da FAEFIT também. Eu acho que quando... Um atleta no Granbury, volantão, bom de bola. Quando eu entrei, acho que quando eu entrei na faculdade ele já estava
mais lá no final. E ele jogava lá na ADB também com o Rafael. Se não me engano, o Rafael já foi treinador dele também. Eu vou Sim. aproveitar a pergunta dele e a gente fazer a transição agora do nosso tema e falar um pouco mais do jogo. Vamos lá. Tá? O Cleiton, ele perguntou aqui, o futebol da UFJF, ele tem algum modelo de jogo que norteia as categorias? Ou cada treinador vai estar colocando a forma que acha mais adequada em sua equipe? Pergunta interessante. Sim, isso aí foi discussão lá do início, em 2012, 2013, até surgiu a ideia, vai jogar lá Barcelona ou lá Ajax? Isso lá em 2012 nós discutimos isso, né? A nossa ideia é de um jogador que jogue de diferentes maneiras, dentro dos métodos de ataque, saibam defender dentro dos métodos de defesa. Então, nossos meninos trabalham o jogo situacional, e isso é um problema muito sério que nós enfrentamos no início do projeto, porque os pais e as mães queriam que os nossos jogadores, nossos zagueiros, a primeira linha só desse chutão para frente, que o goleiro só desse chutão para frente, e nós chegamos a perder competições. 2 competições nós perdemos, porque nós levamos gols assim, tentando sair de maneira posicionada com o goleiro, com todos os jogadores. Para você ver como é que a modelagem ela vai sempre alterando ao longo do processo. Nós tivemos uma preocupação muito grande com o jogo, agora a gente também tem com o jogador. Foi exacerbadamente para o jogo que esquecemos o jogador, mas nos últimos 2 anos nós estamos mudando isso aí, tentando equilibrar. Mas por que eu estou te dizendo isso? Por quê? Porque a gente estava querendo jogar só posicional, 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 posicional. Depois nós vimos, o jogo direto é importante, o contra-ataque é importante, o ataque rápido é importante, né? Aí outros métodos de ataque foram sendo trabalhados agora nos últimos anos. Antes a gente só queria jogar posicional, só posicional, né? Mas hoje tem uma consciência que a gente joga de acordo com o que o jogo exigir. Se nós estamos jogando posição, o adversário saiu e marcou bloco alto, você pode ter certeza que vai ter um lançamento longo, programado, não é um jogo direto sem um porquê, né? Vai haver ali um jogo direto, vai ter um contra-ataque. Então, os nossos meninos, nosso sub-17, que é o final do processo, a gente consegue perceber isso, modestamente falando, como é que eles sabem jogar. A geração 2001, então, foi um exemplo lindo. 2002, ano passado, nós fomos campeões mineiros da segunda divisão também. Eles jogavam posição, chamavam, de repente faziam um ataque direto. Às vezes chamava e saía no ataque rápido. Isso é muito legal, observar esse processo. E só para complementar a resposta do Cleiton, eu mando um abraço para ele, Cleiton tem muita estima por ele, se o projeto não castra as ideias do treinador. Tá? O treinador tem o seu percentual de criatividade no projeto. Apesar da gente saber jogar o posicional, o direto, né, o contra-ataque, ali tem o dedo do nosso treinador. Então, os treinadores têm essa liberdade também de colocar ali a sua criatividade. Sim. Aí, aproveitando que a gente trouxe agora para essa parte do jogo, aproveitando a pergunta do Cleiton, a gente tem algumas sugestões do que seria o ideal para a gente trabalhar essa parte do jogo em cada categoria, né? Tem as questões de que inicialmente ali no sub-11 não se deveria trabalhar um 11 contra 11, teria que estar mudando. Sim. Isso daí até aquele trabalho do Way, talvez aqui quem faz educação física já viu um quadrinho, né? Que é uma criança saindo do 4 contra 4, 5 contra 5, futsal, vamos colocar assim no Brasil, e do 5 contra 5, tá? Vou falar o 5 contra 5, que é o futsal. Ele sobe um degrau e vai para o 11 contra 11.
Tática é gestão de espaço. Tática, conceito de tática é gestão de espaço no ataque, na defesa, nas transições, nas bolas paradas, vou fazer uma gestão de espaço. Como é que eu vou gerir o espaço do menino que sai de um 5 para 5 e vai para um 11 para 11? Então o Way, né, esse autor, ele faz uma proposta e que a gente aceita ela. O ideal do futebol, o ideal no futebol está muito claro para nós, do futebol FJF, que ele tem que sair de um 5 para 5, de um 6 para 6, de um 7 para 7, para um 8 para 8, até chegar no 11 para 11. Na nossa ideia, o 11 para 11 chega na categoria sub-14, sub-15. Até então, campo menor, número de jogador menor. Né? Para quê? Para que o processo de gestão de espaço aconteça. Ele tenha mais contato com a bola. Isso tudo faz desenvolver. Né? Agora, essa realidade no Brasil, vai ser difícil mudar, mas ela tem de mudar. Ela tem de mudar. Né? Não é só diminuir o tamanho do gol para o goleiro, não. Tem que diminuir o tamanho do campo, tem que diminuir o número de jogadores, para que o processo seja coerente com as características de crescimento, de desenvolvimento e de maturação do jovem atleta. Né? Isso é uma crítica que a gente tem sempre que fazer. Sim. Aí, até fazendo um gancho a gente estava falando aqui do jogador e do jogo, a gente vem conversando bastante durante esse tempo, e até aproveitar, né, porque eu fiz parte um pouco dessa... A gente vem conversando bastante esses dias das capacidades coordenativas, as outras partes físicas que a gente tem que treinar no jogador. O que a gente trouxe hoje mais voltado ao jogador do que o do jogo? Você comentou que antes o projeto deu muita ênfase ao jogo em si, né? Sim. E hoje a gente tem essa visão maior do jogador. Mais equilibrada. Né? Mas é uma coisa normal, é uma proposta de formação ao longo do tempo. E isso vai se alterando com o conhecimento reflexivo, que está sempre questionando, e com novas evidências. Né? Hoje, por exemplo, nós trabalhamos a partir do sub-11. Para nós, antes do sub-11, que faz essa proposta, né, o jogo deliberado. E ele tem que jogar. E ali naquele jogo ali, que ele vai praticar igual a rua, ele vai jogar com diversos tamanhos de campo, com diversas bolas, com diversos números de jogadores. E ele vai desenvolver uma capacidade coordenativa específica da técnica, vamos considerar aqui técnica, né, muito grande. Ele vai ter muita experiência com a bola, com os diferentes momentos do jogo, mas não se preocupa com o momento do jogo, se preocupa com a qualidade técnica do jogador. Então, até sub-11 para nós, o ideal é o menino trabalhar suas capacidades coordenativas. Inclusive, foi debate também no grupo de estudo de uma pesquisa que foi colocada no nosso grupo. Eu não sei, acho que foi pelo Marcos, não sei quem colocou. A Alemanha também é assim. Na Alemanha tem futebol sistematizado, programado acima de sub-11. E aquilo não foi do nada, foi em função daquela pesquisa que nós colocamos lá, que a maioria dos jogadores de futebol alemão de sucesso teve início na sua formação de maneira sistematizada a partir do sub-11. Antes do sub-11 é jogador, capacidade coordenativa. O grupo de Belo Horizonte, da UFMG, lá que o Pablo lidera, ele é muito bom nisso, e a gente atende, né? Tanto é que é uma metodologia também que o projeto adota, que é para desenvolvimento das capacidades técnicas, são as estruturas, né? As estruturas situacionais, as estruturas situacionais propostas pelo grupo do Pablo. E hoje, o momento para desenvolver força, para desenvolver resistência,
para desenvolver capacidade de resistência mental. A gente tem essa preocupação e está tendo tempo de trabalho em cima dessas dimensões do jogador. Tá? E modéstia às favas, modéstia às favas mesmo. Tá? Eu acho que esse ano a nossa equipe 2003, e principalmente a nossa equipe 2005, estava muito diferente. Eles estavam muito bem. Eles estavam muito bem. Estava muito bacana ver o desenvolvimento daqueles meninos em função dessas nossas ideias que surgiram dentro do projeto. A ideia não é só minha, a ideia é de todo mundo, o grupo é aberto. Isso foi... É legal ver esse processo, é legal ver esse processo. Aí eu aproveitei também para dar... Eu voltei um pouco no jogador e a gente vem para o jogo também. Se a gente pensar um pouco na organização ofensiva, a gente também tem que levar em consideração nessas diferentes categorias, o que cada jogador já está preparado a ser inserido dentro da organização ofensiva. Essa aí é o seguinte, cara. Nós começamos com o Sub-11. No Sub-11 ali a gente inicia a aplicação de conceitos e de princípios, né? Como é que esses conceitos, esses princípios são inseridos ao longo do tempo, né? Por exemplo, ataque de posição, pronto. A gente vai precisar de amplitude. O que é amplitude? O menino tem de saber. O que é profundidade? O menino tem de saber. Tem que ser trabalhado isso com ele. O que é atacar em superioridade numérica? O que é o terceiro homem? Vamos falar assim, o terceiro homem do jogo de posição. Então, isso tem de ser inserido ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E essa dimensão tática, veja bem, isso aí já é dimensão tática. Tá? Aí, como é que a gente operacionaliza isso? Aí a gente recorre ao grupo de Campinas, lá do Scaglia, do Leitão, né? Os meninos para aprender aí, você falou amplitude, eu que falei, né? Amplitude, profundidade. Como é que ele entende isso? Como é que eu operacionalizo isso? Qual o procedimento metodológico que a gente utiliza? Para a dimensão técnica, as estruturas situacionais. Ponto. Para a dimensão física, atividades cardiovasculares e neuromusculares. Aí tem várias maneiras de você estimular. Na dimensão tática, o projeto utiliza de 4. Do exercício conceitual, do jogo conceitual, do jogo contextual e do jogo específico. Então, isso aí que nós temos aí no nosso currículo. Quando vai iniciar largura? Então, aí vamos iniciar, depois nós vamos desenvolver e aperfeiçoar, utilizando de procedimentos. Então, isso está no nosso currículo. Tá? Os meninos que entram têm um documento muito grande em que ali tem a idade em que cada menino vai trabalhar aquele conceito. E você falou de organização ofensiva, então eu tive que falar aí da amplitude, né? Ataque ao espaço. Então, como é que é isso? Como é que acontece isso? Então, a gente utiliza dessas metodologias, procurando sempre ser coerente ao conceito de jogo, respeitando o jogador e trabalhando através de procedimentos metodológicos, que a gente se baseia nessas novas tendências aí. Sim. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui do Diguinho, também foi aluno lá da FAIFID. Aí eu vou deixar essa pergunta para ti, Marcelão. Ele pergunta aqui a sua opinião de o que você vê de diferente no Jesus, né, que é o treinador do Flamengo atual, que para ele ter esse destaque, né, vem no último ano aí se destacando em relação aos outros treinadores. Se de fato ele traz alguma perspectiva nova, né, para se diferenciar dos outros jogadores, qual seria a sua opinião sobre isso?
No meu entendimento, a característica importantíssima do treinador do Flamengo é a sua capacidade de operacionalização, né? De fazer acontecer uma ideia. O treinador tem a sua ideia de jogo. Como é que eu faço isso acontecer? Eu uso de procedimentos metodológicos. Ele tem essa capacidade de operacionalizar. E houve uma mudança muito grande. A maneira, o jogo de futebol que o Flamengo vem fazendo, vem jogando, ele é muito diferente do que as equipes, para mim, é diferente. A intensidade, a organização da equipe, ela é diferente. É muita criação de finalização, muita finalização. Eu acho que o diferente dele foi a capacidade de operacionalizar, né? De operacionalizar a ideia dele. O conhecimento está disponível para todo mundo. O futebol é o esporte mais popular do mundo, movimenta milhões de recursos, e para mim é um dos esportes mais estudados no mundo, né? Por ser popular, por envolver muitos recursos, por jogador valer muito dinheiro, altas transações. Então, quanto menos se errar, é melhor. O conhecimento está aí. Ele fala que não estuda, mas para mim estuda. Ele tem uma capacidade de conhecimento reflexivo muito grande para mim, no meu entendimento. Agora, o principal é a capacidade de operacionalizar. De acordo com diferentes propostas metodológicas de trabalhar em futebol, ele tem essa capacidade. E Portugal, o doutorado foi no Porto, eu vivenciei isso lá, os cursos de formação deles, por estarem na Europa, terem redes de relações com outros laboratórios de investigação, muita troca de conhecimento, estudaram, e hoje é um país que exporta muito treinador, tá? Então, mas particularmente ao Jesus, eu acho que essa capacidade de operacionalizar, fazer acontecer, fazer um jogo, fazer uma ideia acontecer. Ele tem uma ideia de jogo na cabeça e operacionaliza, faz acontecer. Uhum. Eu vou aproveitar um pedaço da sua fala que falou que Portugal hoje tem uma cultura de se estudar muito o futebol, e isso mudou bastante no Brasil, né? Tem mudado bastante, e trazer a questão do que o projeto ali da UFJF também, além de ter essas duas visões ali do formar jogadores, os treinadores, também vem desenvolvendo pesquisas, né, ali dentro da área, dentro do projeto, né, em parceria com o professor Zacaron. Sim, foi muito bom você ter falado isso, né? Hoje o projeto tem 2 trabalhos de mestrado, do Tadeu Henriques e do Felipe Soldado. Tem do Santiago, o Santiago já é doutorado, e tem o Zacaron, que é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, em que a gente tem lá uma modelagem de diagnóstico do potencial esportivo dos jovens futebolistas. Ao longo desses anos, o Zacaron, com a sua equipe, com os meninos do projeto, fazem a recolha de dados antropométricos, técnicos, táticos, familiares, sociais, né, a opinião dos treinadores quanto ao talento dos meninos, e ele criou uma modelagem, né, tentando prever o futuro. E depois desses anos todos, é possível, hoje a gente sabe, aqueles meninos que continuam a sua formação, que estão nos juniores, ou até mesmo profissional, a gente tem meninos que jogaram do projeto, um menino 2001, o Lucas Santos, e o Gabriel Sá 2002, jogaram esse ano pelo Tupinambás, uma equipe profissional, né? Nós temos meninos no Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro, Tupi, né? São João del Rei, tem uns meninos que eram do Tupi, foram para lá, enfim. Hoje o projeto ele tem condições de ver o seguinte: esses meninos aqui, sucesso. Esses meninos aqui, insucesso. Será que essa modelagem que o Zacaron trabalha, ela é capaz de diagnosticar que esses meninos aqui são talentos? A notícia é muito boa. Sim, ela tem se mostrado uma ferramenta poderosa
de diagnóstico do potencial esportivo. Isso já foi apresentado em congresso e o Zacaron continua a trabalhar, e é uma ferramenta que já vai estar disponível aí também brevemente através de um software. Aham. Aí aproveitando, vou fazendo um gancho aí da sua fala e de que o pessoal está comentando aqui no chat. O Moisés, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho, então se Sim. você puder falar bem rapidinho como que está funcionando essa parceria com o Tupinambás hoje. O Tupinambás é o seguinte, a pergunta é por que o Tupinambás? A gente precisa de um clube para disputar um campeonato mineiro. E uma prerrogativa hoje, uma determinação da Federação Mineira é que só participa da competição mineira clube profissional. E em Juiz de Fora, nós andamos namorando alguns clubes, acabamos fechando com o Tupinambás. Então hoje a gente joga com o Tupinambás. A relação é tranquila, é transparente, existe um convênio assinado entre a universidade e o Tupinambás, e também um acordo via se o Tupinambás algum dia vender algum jogador, esse dinheiro vai ter de ser investido na base do projeto FJF e Tupinambás. Isso já é um acordo a universidade e Tupinambás. Não sou nem eu, é a universidade. Aham. Marcelão, eu vou aproveitar, a gente teve aqui outros comentários, a Tamires, o Cleiton, o Cris, estavam participando aqui no chat. Abraço para todos. A gente já está fechando aqui o nosso 60 minutos, então eu queria aproveitar que antes da gente cair, né, sair do ar, já informar todo mundo que a gente vai estar fazendo essa live quinzenal. Então, a cada 15 dias, nós vamos trazer um tema que vai estar vinculado a esse currículo, né, que o projeto vem desenvolvendo. Convidar todo mundo a estar participando aí nas próximas lives. Foi muito bom ter essa conversa contigo, nos aproximamos mais, né? Eu estou aqui no Ceará, você aí em Juiz de Fora, e te agradecer mais uma vez por oportunizar esse momento para todo mundo. Eu que agradeço, né? E é um grupo que trabalha junto, meninos acadêmicos lá de trás fizeram o trabalho deles. Hoje o projeto tem treinadores ali que eu afirmo que são de alta qualidade, vão ter sucesso. E continuar trabalhando, né? Continuar trabalhando, formando treinador e formando jovens futebolistas aí para quem quiser, que seja para ele também poder praticar o seu futebol aí, que a maioria, né? Poucos viram um jogador de futebol profissional, a maioria não vira. Então, que vai poder jogar, entender o jogo da melhor maneira. Muito obrigado, Pedretti. Foi muito legal. Tá. Um grande abraço aí para todo mundo. Até a próxima, a gente vem com os novos assuntos aí.